Será que quem tem um grupo de teatro faz teatro de grupo? E fazer teatro de grupo faz com que você tenha um grupo de teatro? Será que são a mesma coisa? Será que tem alguma sutil diferença? A gente vai descobrir junto. Bora lá? Olá, meu nome é Aline Sanz, eu sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas aqui da Prefeitura de Jundiaí. Esta já é a nossa 19ª aula. Na semana passada, nós falamos sobre figurinos. Falamos a importância do figurino para a construção de um personagem, a importância do figurino para a ambientação de um espetáculo e falamos sobre a importância de cada membro dentro de uma equipe de teatro. Hoje, nós vamos falar sobre o teatro de grupo e vamos entender um pouco como que funciona essa dinâmica de tanta gente trabalhando em prol de uma única linguagem, de um texto. A gente tem que lembrar que a questão de trabalhar com um teatro de grupo sempre aconteceu, desde os primórdios do teatro lá na Grécia Antiga. Então a gente tinha muitos grupos teatrais naquele período, né? Então eles recebiam os textos e eles encenavam, né? Traziam pessoas para encenar o texto, né? Mas com o passar do tempo, esses grupos eles foram se juntando com a idealização de uma pesquisa. Como assim uma pesquisa? Né? De saber como montar aquele texto. Né? Então a pesquisa gira em torno disso, de como fazer. É interessante perceber que o teatro, diferente das outras linguagens artísticas, ele, na sua essência, ele já é um evento em grupo. Né? Se você pegar outras linguagens, por exemplo, a escultura, a música, as artes plásticas, são, na sua essência, eles são artes que podem ser realizadas de maneira solitária. Né? Eu posso estar na minha casa e fazer escultura, né? Finalizar e depois, posteriormente, colocar numa exposição. Né? Ou então a música, produzir lá no estúdio e depois colocar para tocar nas rádios ou gravar numa mídia, enfim, colocar numa plataforma de streaming. Mas o que acontece? O teatro, ele não. Ele, na sua essência, ele é grupo, né? Feito por um grupo, assistido por um grupo. Né? Ele se realiza no aqui e no agora. A obra final do teatro, ela não acontece nos ensaios, ela acontece no dia da estreia, né? E ela acontece, que é o mais interessante e que eu acho que é o mais instigante quando a gente pensa em produzir teatro, é o fato de que eu apresento, né, uma peça hoje, estreio, por exemplo, uma peça hoje. Se eu for apresentar ela aí numa temporada e apresento ela amanhã, depois de amanhã e depois na semana que vem, pode ser o mesmo texto, o mesmo grupo de atores, mas com certeza não será exatamente o mesmo espetáculo, porque é impossível reproduzir exatamente igual uma peça, né? Por conta de que eu tenho gente, né, realizando as coisas, né? Gente assistindo. Então, esse elemento humano, né, de percepção muda conforme a gente vai apresentando. É interessante a gente saber que um teatro de grupo, ele acontece com a junção de pessoas com esse mesmo fim, como eu já disse, mas a ideia é que haja uma pesquisa, ou seja, eles não se juntam de um dia para o outro, há uma pesquisa de meses, né? E aí é interessante também porque essa pesquisa ela vai ser enriquecida também por meio da experiência dos atores, né? Se eu tenho uma peça, por exemplo, que fala sobre amor, né? Toda a minha vivência com relação a esse sentimento, ele vai reverberar nesse trabalho, assim como dos meus colegas da minha companhia, né? Esse tipo de experiência e vivência deles vai contribuir para o processo de pesquisa do grupo. Quando a gente está num trabalho de grupo, todo mundo desempenha diversas funções, né? Todo mundo que tem seu grupo de teatro sabe muito bem disso, né? Por mais que você seja ator, quando você está dentro de um grupo de pesquisa, por exemplo, o que acontece
Um dia você faz a luz, você pensa a luz, né? Num outro dia você tá ali como assistente na direção, pensando em figurino no outro dia, né? Então é muito tradicional do trabalho do teatro em grupo dividir essas funções. O trabalho em grupo, ele envolve essa pesquisa de linguagem, né? Isso é um assunto que a gente pode falar de repente numa outra aula com relação à linguagem, porque são muitas linguagens dentro da linguagem teatral. Ele nos ajuda a trabalhar algo muito importante, que é a nossa humanidade, a nossa capacidade de se socializar, a nossa capacidade de respeitar outras opiniões, né? E creio eu que seja um dos maiores benefícios em se fazer teatro, né? Que é você ter essa oportunidade de vivenciar o trabalho em grupo, né? De olhar para outras pessoas, de receber novas ideias e poder a partir delas projetar novas ideias. Então isso faz com que o teatro seja eterno, né? Sempre haverá discussão em torno da sociedade, sempre haverá discussão em torno da humanidade, do homem, né? E por que ele está aqui, para onde ele vai. Quando a gente fala de companhias de teatro e tudo mais, é bacana a gente perceber que Jundiaí é uma cidade muito, muito, muito rica de coletivos artísticos, né? Então, aqui fica um recado para vocês. Olhem, né, pesquisem coletivos artísticos da nossa cidade, grupos de teatro da nossa cidade, né? A nossa cidade é muito rica não só na linguagem teatral, né, na música, nas artes plásticas, né? Nós temos muitos coletivos artísticos aqui, então vale a pena você dar uma pesquisada e conhecer. Aí a gente vai perceber o quanto, por exemplo, um momento como esse de pandemia, de isolamento social, prejudicou o trabalho dos artistas da cena, né? Também engloba aqui os dançarinos, né? Porque o que acontece? A gente precisa desse contato, né? Para produzir o teatro. Ai, Aline, mas teve um monte de gente que fez teatro pela internet. Ai, mas teve um monte de gente que fez reunião com as suas companhias virtualmente. Sim, eu também fiz, né? Mas assim, não é a mesma coisa. E por quê? Porque o teatro ele se realiza neste encontro. Ele é a arte desse encontro entre plateia e artista e ator. O encontro entre ator e ator e técnica, né, de um espetáculo, ator e sociedade, enfim, ele é a arte do encontro. Na próxima semana, nós vamos falar de um outro assunto que eu acho que tem muita gente que confunde, que é o teatro musical e as óperas, né? Nossa, Aline, será que eu fui uma vez lá para São Paulo assistir uma ópera? Será que eu vi um musical? Ou será que quando eu vejo um musical, eu tô vendo ópera? Por que será que eu gosto tanto de musical, Aline, e eu não sou muito chegado em assistir ópera ou vice-versa? A gente vai descobrir junto. Por enquanto, nós continuamos aqui nas nossas casas, cuidando de quem a gente ama, preparando o nosso coração e a nossa mente, olhando para nós mesmos, né? Mas em breve, muito em breve, eu tenho certeza, vamos nos encontrar por aí, nas salas de ensaio, todos juntos. Combinado? Então, até lá!